E é o que a gente vai ver hoje também em Isaías capítulo 5. Você já pode abrir a sua Bíblia aí. Isaías capítulo 5 vai exatamente mostrar, e eu dei o título, não é? Está lá na rede social, lá no YouTube, eu dei o título de Cântico Fúnebre de Deus. Por quê? Porque Deus vai mostrar exatamente isso, que o mundo já era aceitável diante de Deus. Deus já sabia que o mundo, o sistema de mundo fora, não é, do seu povo, fora daqueles a quem ele chamou, já era um mundo corrompido, já era um mundo idólatra, já era um mundo afundado e que era amante do pecado. Mas Deus não esperava isso do seu povo, no sentido de que não foi por isso ou para isso que Deus levantou o seu povo. Que Deus colocou o seu povo na terra, deu ordens bem específicas, deu orientações bem específicas, mostrou as causas e os propósitos que ele tinha para o seu povo, mas esse povo acabou entrando na onda dos povos a quem eles foram. Inclusive, se você der uma lida, né, nós tivemos hoje uma aula muito boa a respeito de culto doméstico pela manhã, mas se você continuar lendo o texto lá de Deuteronômio capítulo 6, você vai encontrar de que Deus orientou aquele povo de ensinar os seus filhos, ensinar os seus filhos na sua casa, ao deitar, ao se levantar, etc., de que ele era o Senhor de Israel. Mas na sequência ele vai dizer o seguinte, que o motivo de ensinar os seus filhos dentro de casa os caminhos do Senhor é porque a terra onde eles estavam indo era uma terra cheia de iniquidade, era uma terra cheia de idolatria, eram povos que apesar de terem a boa cultura, de bom status social, né, a nível financeiro, uma cidade bem estruturada, mas eles viviam em pecado, e o povo de Deus que estava indo, avançando, não é, conquistando aquelas terras, precisavam se lembrar de que não deveriam, não poderiam se misturar com elas, no sentido de fazer as mesmas coisas que elas fazem. Não é? Porque às vezes a gente não consegue distinguir a ideia do se misturar, não é, de fazer parte de um povo e praticar as mesmas coisas delas. São duas coisas distintas. Não tem como a gente sair deste mundo e criar uma cidade só de cristãos e ficar ali só no nosso sistema. Isso só vai acontecer no céu. Mas aqui não tem como fazer isso. Mas aqui no mundo é possível, entre eles, no meio deste mundo, do jeito que ele está aí, e a gente conseguir viver de maneira diferenciada. E essa maneira diferenciada é exatamente o ponto-chave aonde Deus traz a responsabilidade ao seu povo. Não a nível de coletividade, não é o povo de Deus, mas essa responsabilidade ela é dada aos indivíduos. Porque não existe um agrupamento de pessoas se não começar no indivíduo. A ideia começa no indivíduo, que outros compram a ideia dele e se junta a ele e vai criando. E a igreja não é diferente. Então a responsabilidade ela é individual e ela é representativa na coletividade. E aí é onde eu disse que a gente usa o termo de igreja evangélica, porque as pessoas se associam à igreja como se fosse um clube social, ou fugindo de alguma corrente, algum desgosto, algum desprazer religioso ou de ritual religioso de algum lugar. E elas se juntam à igreja porque assim, ou é essa ou é aquela. Eu não gosto mais dessa, então eu vou para essa. E o senso não é esse. O senso é qual é a igreja que de fato ensina a Escritura e leva a sério a Deus. É essa igreja que eu tenho que fazer parte. É essa igreja que eu tenho que me envolver, é com essa igreja que eu tenho que me apegar e me agrupar. Então, o senso aqui é esse. E o povo de Israel recebeu todas essas instruções, está tudo lá na Bíblia, você pode ler lá Deuteronômio, você pode ler lá Levítico, você pode ler lá o livro de Juízes, o livro de Josué, e você vai encontrar exatamente essas orientações que nasceram desde Abraão, Gênesis capítulo 12, e a orientação de Deus sempre foi essa, de que Abraão deveria representar uma nação específica, uma nação do Senhor, diferente das outras nações, e que o próprio Abraão já teria a responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor, os estatutos do Senhor, nas suas gerações. Então, filho de Abraão, neto de Abraão, bisneto, tataraneto, e as descendências seguindo, ia prevalecer o ensino do Senhor, para que fosse uma nação santa,
para que representasse um povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus, para que fosse de fato um povo que fosse tirado das trevas, do pecado, da condenação eterna e transportados para um mundo diferente, um mundo de luz, um mundo de graça, de misericórdia, mas que também fossem testemunhas do Senhor e a comprovação clara de que Deus transforma, muda a vida das pessoas, de que o evangelho é algo sério, não é um ajuntamento religioso e um grupo social, um clube, mas é um ajuntamento de pessoas transformadas, redimidas, regeneradas pelo sangue de Jesus, totalmente diferentes e desiguais do sistema de mundo pecaminoso. Então, quando Deus manda Isaías, a intenção era exatamente essa. E Isaías capítulo 5, então, Deus mostra de que o seu plano e o seu projeto foi desprezado pelo seu próprio povo e Deus, em alguma medida, se sentiu triste, como alguém que de fato está de luto, não é? Que é a expressão que eu uso aqui como tema de hoje, que é o cântico fúnebre de Deus. E diz assim então Isaías 5: Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer à minha vinha que eu não tenha feito? E como esperando eu que ela desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada, nem cavada, nem crescerão nela espinhos, mas crescerão nelas espinhos e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens, para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas proferidas pelo Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí a opressão. Esperava a justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. A gente vai usar o restante do capítulo, mas eu só vou ler só até aqui para a gente poder começar. O que diz então o capítulo 5, de 1 a 7 aqui inicial? É de que Deus investiu todo o seu melhor. Que Deus, como alguém perfeito, eterno, e que tem todo o poder, e que tem todo o potencial de gerar e produzir algo bom, e a gente vai ver isso no paralelo lá da criação. Deus cria o mundo em 6 dias, todas as coisas em 6 dias, e todo final aparece a expressão de que tudo que Deus fez foi bom, de que tudo que Deus fez era perfeito, era adequado, era ideal. Então, não há dúvidas da capacidade, do potencial de Deus de transformar ou de oferecer coisas boas, legítimas, de construir e de edificar coisas que são de fato e certas da sua produção e da sua razão de ser. A gente pode também fazer um paralelo, já pulando para o Novo Testamento, de que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é eficiente. Inclusive, na EBD nós vamos começar a estudar sobre isso, que é a supremacia de Cristo. Né? A revista começou hoje, no próximo domingo já começa. De que a ideia e o ideal de Deus de salvar o homem, ele era perfeito, ou ele é perfeito, absolutamente perfeito, na pessoa de Cristo. Então, em Deus não há falha, em Deus não há descuido para que aquilo que Ele faz, aquilo que Ele planta, de fato não funcione e não dê certo.
Mas a gente muitas vezes também se esquece de que, apesar de todo o poder absoluto, não é? Ou alguns preferem de usar a expressão soberano, mas eu gosto mais da ideia do absoluto de Deus, Deus também dá responsabilidade à sua criação. Nenhum item da criação estar aí ou existe e exerce, não é, o seu papel e tem a sua função simplesmente porque está lá e ela é autônoma. Não, só existe uma autonomia, um absoluto neste mundo, e é Deus. E todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle, para Ele, como a gente leu em Romanos há pouco, mas a gente também precisa entender de que todas as coisas funcionam por uma ordem dEle. Se você voltar à criação e se você for para o sacrifício de Jesus, você vai observar de que tanto a criação quanto o próprio Cristo estavam seguindo a ordem de Deus. A criação está lá, bem clara. Deus cria os luzeiros, sol, lua e estrelas, e Ele determina. O sol vai governar o dia e a lua e as estrelas vai governar a noite. E eles vão marcar dias, estações e anos. E o nosso calendário, o nosso relógio, ele está exatamente sintonizado nesse perfil. Então a gente sabe que amanhã é amanhã, porque o sol nasceu hoje, se pôs, a lua chegou com as estrelas e amanhã o sol nasce de novo. Marca um dia. Não é? E se você usar o calendário judaico, que é ligado mais à lua, não é? O nosso é solar, o deles é lunar, marca-se a noite. Então eles contam de que a noite começa, o dia começa quando chega a noite e termina quando a outra noite começa. Não importa, mas o sol e a lua, que Deus estabeleceu para marcar dias, estações e anos, é a ordem que Deus deu. Então o sol não tem autonomia para dizer, vou amanhecer hoje, amanhã. Não. O sol está lá porque existe alguém assentado no trono que disse, você funciona assim. Você funciona assim. Por isso que quando a gente vai ler a Bíblia e vai pensar na escatologia, não é que são a ideia, a teologia que fala das últimas coisas, a gente vai ver na Bíblia que é Deus quem determinará o último dia da humanidade. Que é Deus quem vai fazer com que o sol se derreta, se escureça e a lua se transforme em sangue. É Ele quem vai. O próprio Cristo disse, é somente o Pai que sabe o dia. Porque foi Ele quem deu a ordem inicial de como funcionar e Ele é quem dá a ordem final de dizer para de funcionar. A gente até entende e aceita isso de boa quando fala da natureza. Mas o mesmo procedimento e o mesmo princípio acontece com relação a nós e Deus. Deus deu ao seu povo e ainda garante ao seu povo a Escritura Sagrada de que o ideal dele, de que a estrutura que ele criou, de que a maneira e a forma como ele fez o mundo, a humanidade, as funções humanas, não é, de reprodução, de constituir família, de trabalho, de dignidade humana, de respeito, de amor ao próximo. Deus sabe que nós somos capazes disso e ele deu ordens bem específicas com relação a isso. Deus deu ordens claras do que era certo e do que era errado. Do que era ideal e adequado a ele, aos princípios e valores deles, e aquilo que fere e vai fora dos seus valores e princípios. E não é difícil você ler a Bíblia e encontrar isso. Não é difícil. A Bíblia tem algumas questões e poucas questões que são complicadas de se entender. Mas a mensagem de uma vida, de uma forma de vida, de um estilo de vida adequado à pessoa de Deus, à sua santidade, à sua moral, está revelada na Escritura. E aí, escutem isso, e está intrínseca dentro da natureza humana. Por isso que quando você lê lá no próprio Gênesis, e Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Homem e mulher os criou. Está dizendo lá de que por pior ou por maior dano que a vida humana possa ter, ou por pior que seja a consciência humana, lá dentro existe uma natureza semelhante à de Deus. Imagem e semelhança está dizendo de que nós somos
inteligentes e capazes, assim como Deus, de entender as coisas. Ele é a fonte da sabedoria, do conhecimento, ainda que seja simplesmente humano, é Ele quem é a fonte, mas nós também somos capazes de discernir o certo do errado. Nós também somos capazes de separar o comportamento ideal e adequado, lógico, e aquele que não faz sentido nenhum. Então nós somos capazes. Então Deus não errou quando criou o seu povo, ou Deus é falho porque o seu povo não deu certo. Como aqui fala na vinha, que Deus cria, planta a sua vinha, cuida de maneira certa, adequada, não é? E aí eu não vou entrar na ideia da estrutura de como se faz plantações, mas a gente já está entendendo aqui. Deus fez tudo da maneira certa, porque Ele tem esse poder de ser perfeito e adequado, mas Ele deixa claro de que o seu povo, a quem Ele deu a responsabilidade de ouvir, entender e fazer, não cumpriu com o seu papel. E aqui vem dois princípios que são difíceis da gente equilibrar em determinados momentos, que é a soberania de Deus, o seu poder absoluto, e a responsabilidade humana. A gente sempre, às vezes, sobe um e desce, e fica sempre nesse para lá e para cá, e a gente não consegue juntá-los e andar juntos. E aqui Deus, então, apresenta um cântico, não é? Aqui está a estrutura de um cântico na poesia hebraica, de um cântico de tristeza e de lamento. E um cântico de tristeza e de lamento, a gente faz isso também quando alguém morre para a gente. Quando alguma coisa morre para a gente. Não é? A gente sempre encontra e sempre vai fazer um discurso de tristeza quando alguma coisa morre. E aqui o princípio de Isaías é mostrar de que Deus teve todo o cuidado de fazer da melhor maneira que ela vinha, mas Deus se entristeceu quando percebeu de que o seu povo não foi capaz de discernir o ideal e o certo de fazer. Ao contrário, a gente vai continuar lendo lá Deuteronômio, Josué, Juízes, Levítico, e a gente vai descobrir de que o povo caminhou pelos desejos do seu próprio coração, que se misturou com o povo, não no sentido de conviver juntos, mas se misturou na idolatria, na imoralidade, em tudo. E o que veio como resultado, e vem como resultado, que está neste clamor de Deus aqui, é que Deus é diferente da gente nesse ponto aqui. A justiça de Deus, ela não se muda, ela não se altera por causa do sentimento de dor, de raiva, alguma coisa. Os padrões de Deus continuam. E talvez eu precisaria aqui, para você entender de maneira detalhada, uma semana para a gente falar sobre isso aqui. Mas o princípio que a gente vai encontrar aqui é que quando Deus investe todo o seu potencial, tudo de melhor para que tivesse e cultivasse uvas boas, e de repente aquelas uvas dão errado, são uvas ruins, Deus diz, é preciso então fazer justiça sobre a videira. E aí vem uma razão do que a gente poderia aqui então tratar, a ideia do fúnebre, porque Deus agora tem que enterrar, tem que matar aquilo que é seu. Percebeu isso? Deus tem agora que pegar o povo a quem Ele ama, a quem Ele escolheu, a quem Ele fez destaque para que fosse exemplo, modelo, sal e luz do mundo, testemunha. Deus tem que pegar esse povo que é do seu amor e tem que maltratá-los, tem que castigá-los. Tem que exercer a justiça de forma mesmo impiedosa, em forma de castigo, para mostrar para a nação, para as outras nações, para mostrar para a nação de Israel e para o mundo inteiro que vem até aqui a gente, de que Deus é bom, é maravilhoso, Deus sempre quer o melhor para a gente, mas se a gente desobedecê-lo, a sua justiça não é imparcial, a sua justiça não é branda, a sua justiça não leva assim, não, tudo bem, é só uma vez, não, é meu povo, eu gosto deles, então a gente pode amenizar. Não. Deus mostra de que na mesma proporção em que Ele é bondoso, misericordioso e gracioso, mas Ele também é iracundo no sentido de se irar, Ele também é no sentido de praticar a justiça e é também no sentido de castigar. De castigar. E aí eu quero relembrar uma frase que eu disse aqui na semana passada,
de que ser bom, né, é fácil ser bom, mas difícil é ser justo. E nós, às vezes, temos exatamente essa visão distorcida. Nós queremos ver um Deus bom, um Deus que gosta de tudo, que perdoa tudo, que leva tudo na boa, tudo na esportiva, de que necessariamente não nos castiga de maneira severa. A gente quer ver um Deus que suporta tudo. Mas não é esse Deus que a Escritura revela. O Deus que de fato existe, não é? E é o soberano, é o absoluto, é o Deus que na proporção da sua bondade, sua misericórdia, seu cuidado, exerce também justiça e castigo e disciplina. E aí observem que o texto aí se divide em duas fases. A primeira delas, Deus constrói a vinha, versos de 1, 2, até o 4 ele constrói a sua vinha, faz tudo ideal, tudo bacana, tudo certinho. 1 e 2, perdão. O 3 e o 4, ele mostra de que ele reconhece de que aquela vinha não estava produzindo uvas boas. Então Deus está mostrando que está vendo que está tudo errado, que não deu certo, o povo não seguiu. E o verso 5 até o verso 6, Deus então diz assim, olha, com o mesmo cuidado, com o mesmo poder, com a mesma graça que eu fiz, não é? Com a mesma capacidade de ser um Deus soberano, de preparar a vinha, eu vou usar esse mesmo poder, essa mesma autoridade para destruir essa vinha. E aí então ele diz que como ele fez muralhas, ele cavou, plantou, como ele cercou, como ele protegeu, agora ele faz o inverso. Ele tira a proteção, ele tira a fonte, não é, de chuva, que é a água é importante para qualquer plantação. Ele tira a chuva, ele abre as cercas e ele permite que então os homens pisem, acabem com aquela plantação e nada viva mais naquela plantação. Então é a mesma coisa. O mesmo Deus. E aí Deus então explica essa vinha, não é? Verso 7 está explicando. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Eles então, este esperava retidão, ou seja, Deus esperava que essa vinha fosse frutífera, não é? Aqui está na linguagem já bem literal. Ele esperava que eles fossem retos, justos, honestos, mas Deus viu que eles deram opressão. Na poesia hebraica, a retidão e opressão, eles têm em algum momento eles têm o mesmo sentido, mas de forma inversa. Não é? Retidão é alguém que usa todas as suas forças, todos os seus recursos, está apto ou se coloca à disposição para fazer o que é certo. Então ele não tem nenhum temor, ele não tem nenhuma restrição, ele é absolutamente disposto a fazer o que é certo, doa o que doer, se perca o que se perder. A retidão é aqui. E a opressão é o inverso disso, mas usando as mesmas forças. Então o que Deus está dizendo aqui é, esse povo, eu estava esperando que eles se esforçassem ao máximo para serem retos, mas eles se esforçaram ao máximo para serem ruins, para serem maus, para serem pecadores. Eles fizeram o inverso. E não era o que eu esperava. Continuando. Esperava justiça, mas eis aí clamor. Aqui também é poesia. Justiça era que eles fizessem aquilo que era justo, que era bom, que cuidassem das pessoas. E daqui a pouco a gente vai ver os ais, vamos entender aqui cada um deles. Retidão, justiça, opressão. A gente vai encontrar lá. E Deus então estava dizendo assim, eu estava esperando que eles fossem justos. Fosse uma nação que amasse um ao outro, respeitasse um ao outro, cuidassem dos necessitados. Né? Lá atrás a gente vai ver órfãos e viúvas e tal. Mas eles não foram assim. Quem eles foram? Eles foram pessoas injustas. Eles estavam cometendo erros, roubando, tirando daquele mais fragilizado, explorando os outros. Eles estavam cometendo injustiças. Então não dá para suportar isso, apesar do amor, do cuidado, da dedicação de plantar, mas Deus não suporta o erro. Ele não tolera o erro. Nem um pouquinho ele tolera o erro. E aí ele demonstra isso, a sua intolerância ao erro, ele demonstra exatamente com o seu povo. Aqui em Isaías está falando de Deus se referindo ao seu povo.
Não é o povo do outro, né? Porque quando é o parente do outro, tá lá. Mas quando é o nosso, a gente sente uma dor de fato e de verdade. Não é assim que a gente sempre fala? Que pimenta no olho do outro é refresco? Porque não caiu no nosso. O que Deus está mostrando aqui é que Deus está se descrevendo quem Ele é a partir do seu povo. Para ninguém ter a ideia de assim, não, Deus é mau, porque Deus está fazendo isso com o outro. É povo dele, não é povo dele, então para ele não tem a mesma dor. Deus está fazendo com o seu povo. Essa vinha é uma linguagem figurada se referindo a Israel, que era nacionalmente naquele tempo reconhecido como povo de Deus, e como Judá, que era o seu irmão, o irmão de Israel, que era o povo de Deus. Deus estava castigando. E por que Deus então os castigou? E Deus aqui descreve, e é fantástico quando você lê a Bíblia com atenção, porque agora Deus vai dizer por que aquele povo estava sendo frutas bravas. Não é? Não é só aqui uma poesia, a gente tem que viajar na maionese e tentar e forçar para ver. Deus agora vai descrever quais eram as atitudes que o povo de Israel estava tendo, que demonstrou que eram uvas ruins, uvas más. E vai servir para a gente de lição. Verso 8 em diante diz assim então: ai dos que ajuntam casas e mais casas, e reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Eu ouvi o Senhor dos Exércitos dizer isso. Na verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas ficarão sem moradores. Uma grande vinha produzirá somente alguns litros de vinho, e um saco cheio de semente não dará mais do que alguns quilos de trigo. O que Deus está mostrando que foi um dos erros do povo de Israel era de terem sido orgulhosos e soberbos e só pensar neles. Era uma opressão social, porque quem tinha dinheiro estava oprimindo quem não tinha. E aqui a descrição é interessante. Eles estavam comprando casas, construindo casas, no intuito exatamente de tornar o povo dependente deles para o aluguel, por exemplo. E naquela época, era uma maneira dos ricos oprimirem os pobres. Não é? Eram duas maneiras bem específicas. Era a questão de terra, não é? De compra e de trabalho braçal, de plantio, e o outro era exatamente de moradia. Era de moradia. Então os ricos estavam construindo casas para poder então oprimir o povo. E a política faz muito isso, não é? As casas populares, diga-se de passagem, elas trazem muito essa carga da opressão, da humilhação. Que aí faz até um grande evento, aquela coisa toda, e quer até perguntar se a pessoa já matou alguém, entra na vida do outro para ver se tem. Aqueles estavam fazendo esse tipo de opressão. Era o povo de Israel que estava oprimindo o seu próprio povo, de forma a usar o seu recurso financeiro, a sua capacidade financeira e de negócio para promover a opressão ao povo. E Deus disse, não está certo isso. Não está correto isso. Verso 11. Ai dos que se levantam pela manhã e logo se embriagam e continuam até alta noite, até o que o vinho os esquente. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho não faltam nos seus banquetes, porém não consideram os efeitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres passarão fome e o povo simples morrerá de sede. Por isso, a sepultura aumentou o seu apetite e abriu ao máximo a sua boca. Para lá desce o esplendor de Jerusalém e a sua multidão e o seu ruído e os que nela se alegram. Então o povo será abatido e as pessoas se humilharão. E os olhos dos orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo. Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão ali, como se estivessem no seu pasto. E os nômades se nutrirão dos campos, e que os ricos deixaram abandonados. O que Deus então está dizendo de que um dos pecados daquele povo, uma demonstração clara de que aquele povo se voltou contra Deus e não foi tão produtivo, e a imagem da ideia de Deus é que eles se tornaram alguém que viviam de farras, que se alimentavam do pecado dia após dia.
de que o que eles queriam mesmo era curtir a vida. Sexo, bebida e só curtição, sem responsabilidade, sem cuidado, sem nada. Uma expressão que se usa muito, né? Aqui a gente usa muito pouco, mas nos livros, nas literaturas por aí, chama-se de hedonismo. Hedonismo é a ideia de satisfação própria. E aqui a gente vê exatamente isso. O povo de Deus que foi plantado, eles não queriam compromisso com o que era sério, eles queriam curtir a vida. Eles queriam aproveitar o máximo da vida, da sua juventude, da sua força, da sua energia, mas era com bebedeiras, era com farras, com festas. Eles não tinham o que a gente pode aplicar aqui, eles não tinham um momento de reflexão, de consciência. Eles não tinham um momento de sobriedade, de levar a vida a sério e saber que, por exemplo, fumar, beber é jogar dinheiro fora. Eles não queriam prestar atenção de que o sexo livre, sem compromisso, geravam crianças, famílias sem estrutura, sem meios, geravam doenças, porque doença venérea não é uma coisa nova, é uma coisa bem antiga. Não é? Geravam danos e desmoralizava a sociedade. Desmoralizava a sociedade. Por isso que lá atrás a gente viu Deus comparando os seus líderes como os líderes e príncipes de Sodoma e Gomorra, que é referência na Bíblia de uma cidade extremamente pervertida. Então o povo de Deus achou que podia andar de forma pervertida, vivendo de maneira dissoluta, só apenas curtindo a vida, achando de que curtir a vida não era pecado. Então eles não tinham nenhum problema de transar com uma jovem, ou com duas ou três de uma vez, ou trocar de mulher, ou trair a sua mulher e seus maridos. Eles não tinham esse tipo de consciência. Bem parecido com o século XXI. Não é? Eles não tinham problema com essas questões de imoralidade. Eles não tinham. E Deus disse, olha, isso eu não tolero. Isso eu não aceito. Verso 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de justiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça. E dizem que Deus se apresse e termine logo a sua obra, para que a vejamos. Que se aproxime e se manifeste o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. O que eles estão fazendo? Eles estavam então trazendo pecado para eles, e eles faziam isso como se fosse a razão e a base da estrutura da sua sociedade. O que a gente vê hoje e aplica hoje é exatamente esses movimentos que nós temos no Brasil e, de um certo sentido, no mundo, aonde você é obrigado a ter que aceitar o que é errado, porque se você não fizer, você é homofóbico, você é preconceituoso, tarará, tarará, tarará. Não é? Que acho que você que acompanha a rede social está vendo aí o caso do jogador Maurício Souza, jogador de vôlei. Então o mundo ele está caminhando assim, e o povo de Israel houve um momento que era assim. Que o que a gente fala, o que pode se dizer, o que pode se falar é o que é errado. Homem com homem, mulher com mulher, trair, trocar, bebedeira, drogas, etc, etc, soltar o bandido e prender o honesto. Isso pode. Porque na mentalidade deles vamos viver e criar uma sociedade que se alimenta e que vive de pecado. Que o nosso padrão, o nosso normal é o pecado. Essa coisa de ser honesto, de ser puro, de ser heterossexual, essas coisas já passaram. Isso é coisa antiquada. Agora o negócio é bandalheira mesmo. E eles instituíram isso como padrão deles. Então o pecado, a violência, os roubos, os danos do pecado não eram uma consequência natural de uma vida neste mundo. Para eles era o padrão. Então estranho para eles era aquele que era honesto. Estranho para eles era aquele que honrava o seu casamento, era aqueles que se mantinham puros sexualmente até o casamento. Para eles estava tudo errado. E olha como a expressão aqui é forte. Eles amarram a iniquidade, que é o desejo pecaminoso neles, como a gente amarra uma carroça no animal. Prestou atenção nisso, como é forte isso? Deus está dizendo de que a figura que a gente tem de um cavalo, de um burro que puxa uma carroça, então a gente pega as tiras e prende a carroça no animal. Esse povo prendia o pecado sobre eles. Então eles, com
todas as dificuldades que poderiam ter, com todos os males ao seu redor, eles colocavam os pecados aqui atrelados a eles e iam, nem que saibam, se arrastando, e eles iam embora. O livro O Peregrino fala sobre isso, não é? O cara que teve consciência de pecado e andou procurando e encontrando alguém que tirasse o seu fardo pesado por conta dos seus pecados. Não é? Essa sociedade não tinha essa preocupação. Para eles, estar em pecado era se sentirem em paz, satisfeitos e realizados. E Deus disse, não aceito que as pessoas, que o meu povo seja atado, ligado, arrastando o pecado por aí, como se o pecado fosse de fato algo proveitoso e algo bom. Verso 20. Ai dos que ao mal chamam de bem, e que ao bem chamam de mal, para fazer das trevas luz, e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo. São as pessoas que invertem o valor. São pessoas que criam uma polarização. Não é? E eu já falei sobre isso aqui. Criam uma polarização, mas para defender o errado, para fazer o que é errado. E elas não têm nenhuma vergonha, como a gente viu lá no capítulo 4, no capítulo 3, de que elas fazem em público. Então você vai na rede social e você vai encontrar nas redes sociais as pessoas se expondo ao vexame, ao ridículo, com seus próprios pecados. Você vê aí as paradas gays que nós temos no país. Eles se expõem ao ridículo. Ninguém precisa dizer nada a eles já estão fazendo isso por natureza. Você vê na política, os políticos são extremamente cínicos. Não é? Tem processos, até já foram julgados, foram presos, ou estão em condição, perto de serem presos, sendo investigados, e estão querendo se parecerem na TV, na mídia, ou até diante da política, no Senado, etc., se sentindo os homens mais honrados do mundo. Você vai ver isso. Então, inverter valores. E esses valores, eles estão também no sentido bíblico e teológico. Porque nós já temos também, não é? Vem enfraquecendo um pouquinho aí, mas nós temos a inversão de valores teológicos. Aonde pessoas estão alinhados à teologia da prosperidade, por exemplo. Não é? A teologia da libertação, por exemplo. Aonde nós determinamos e nós sabemos que ao obedecer a Deus é ficar rico. Que nós podemos determinar a Deus que Ele nos cure, que a gente pode dizer a Deus que eu não aceito e o Senhor vai ter que mudar. Isso é uma inversão também que as pessoas fazem. E Deus vai dizer assim, eu não aceito que se inverta valores. E por quê, gente? Porque os valores, padrões eternos, que o mundo vai passar e eles vão continuar lá no céu, estão escritos na Bíblia. E o povo de Israel conheceu. Deus mandou profetas, Deus mandou sacerdotes, Deus mandou levitas, Deus mandou até um jumento dizer a eles o que era certo. E eles preferiram se esquecer, ou como dizia meu pai, quebrar pau no ouvido, e ouvir os seus próprios desejos, seus próprios pecados, suas próprias regras. E inverteram o valor do próprio Senhor. E Deus diz a eles, eu não aceito inversão de valores. Eu não aceito. Verso 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes ao seu próprio conceito. O que Deus está falando aqui é sobre o orgulho humano. Demonstrando de que o povo de Israel achou que não precisaria mais de Deus. Que Deus poderia ser igualado ou colocado em algum lugar mais abaixo, no sentido de importância do que talvez a religião, do que talvez os ídolos, do que talvez o governo. Deus seria um objeto que eles usariam ou eles teriam algum tipo de respeito se fosse favorável a eles. E Deus diz assim, não, eu não aceito ser secundário. Por isso que o decálogo, os 10 mandamentos, começa dizendo, eu sou o Senhor. É assim que começa o mandamento. Eu sou o Senhor. E aí, por eu ser o Senhor, você não deve ter outros ídolos, porque eu já sou o Senhor. Os outros não são, mas eu já sou. E Deus diz, então, eu não aceito que se faça isso.
Eu não aceito que o homem ache que ele pode resolver tudo e consertar tudo. E a pandemia foi uma demonstração clara disso, não é? E um dia eu ainda vou falar sobre isso de maneira mais específica, fico só dando aqui ou lá, mas um dia eu vou falar. Mas a pandemia nos mostrou de que todo o potencial de governo, financeiro, de ensino, de sustento de família, Deus só precisa mandar um vírus. E a gente tem que ficar trancado 2 anos em casa. Não é? Da política mundial virar uma bagunça, porque como é que faz agora e tal, etc. Dos poderes de nações, de capital, empobrecerem. Porque precisou sustentar o povo que não podia sair para trabalhar. Você está vendo aí a alta de tudo? Não é só no Brasil, não. Tem países que o litro da gasolina está custando R$14. R$14. O Brasil é o 90º, me parece, com R$6,33 a média. Isso, eu vi isso a semana passada. Mas tem país que está pagando R$14 no combustível. Subiu tudo no mundo. E subiu tudo no mundo por quê? Porque Deus mostrou de que capitalismo não é a razão da existência humana. Basta um vírus só para destruir todo o capitalismo do mundo inteiro. Levar todo mundo à bancarrota. E foi pouco, 2 anos. Então Deus está mostrando de que a sabedoria humana, a inteligência humana tem o seu lugar, mas ela não é suprema como Ele. Não é absoluta como Ele. Aqui é as ciências humanas, ou humanismo, que inclusive já virou religião. Tem uma religião chamada humanismo, que ela exalta o homem. Que ela exalta o homem. O que a teologia da prosperidade, a teologia da libertação não é muito diferente. Caminha no mesmo caminho aí. O hedonismo também anda no mesmo caminho. E Deus diz assim: ai de vocês, seres humanos, que estão achando que são melhores, mais importantes, mais poderosos, ou que não dependem de Deus. E o último ai, não menos importante: ai dos que são heróis para beber vinho, valentes para misturar bebida forte. Quem por suborno justifica o ímpio, mas ao justo negam justiça. O que Deus está falando aqui, então, é de uma crueldade, de uma imposição ou de dar às pessoas aquilo que é inadequado, de trocar o certo pelo errado no sentido de imposição. Aqui se estabelece, por exemplo, na questão, nossa cidade. A nossa cidade, se você quiser abrir um bar, é muito fácil. Ninguém tem problemas, ou na verdade a justiça em si, não é aqui da Barra, vamos falar da Barra. A prefeitura, a própria PM, a própria justiça daqui não tem nenhum tipo de predisposição ou boa vontade de amenizar os problemas que nós temos com bares. Então, bar se coloca um vizinho do outro, ligam o som o dia todo se quiserem, não importa quem esteja incomodando, não importa o tamanho do volume, que nós temos um TAC, Quando eu cheguei aqui fui convidado, primeiro evento político que me chamaram foi para assinarem o TAC, que proíbe carro de som, carro particular, abrir o fundo e ligar o som. Isso tem 15 anos. E você ainda precisa ter que chamar a polícia para poder vir resolver essas coisas. E ainda resolve de maneira meia boca, como a gente diz aqui no Oeste. Porque o TAC diz que tem que ser preso e multado. A prisão inicial é do equipamento e a multa ao dono do equipamento. Aqui não, eu já cheguei a ligar 4 vezes para a PM para vir pedir para o som ser desligado. Na hora do culto. 4 vezes. E a PM veio 3 vezes. Quando ela saiu, o cidadão aumentou. E eu liguei a segunda vez, a PM chegou, quando saiu, aumentou. E a polícia não tomou a atitude correta, que seria prender o instrumento e multar o dono. Não fez. Os bares não têm regulamentação nenhuma, ninguém da prefeitura vem ver. Agora, deixa a gente abrir o som, rasgar o som, incomodar o vizinho, e ele só ir ali na prefeitura e reclamar. A gente recebe uma notificação. Por quê? Porque o mundo está fazendo isso. Ele está deixando aquilo que é proveitoso, que é bom, como a igreja é boa e proveitosa, em detrimento do bar, que promove só bebedeira, vícios e desgaste, e incômodo, e perturbação. Nada mais do que isso.
Então a gente não precisa ir muito longe para a gente descobrir de que o mundo está todo ao avesso do que Deus quer. E o pior disso é que esta revelação de Isaías está falando do povo de Deus também. Que tem gente que se diz ser povo de Deus e está fazendo exatamente igual ao mundo. Está se misturando com o mundo na sua prática. E aí se esquece da oração de Jesus. Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque não tem como se evangelizar este mundo sem um crente. Não tem como se falar de Deus e mostrar o poder de Deus que é transformador, se você, transformado, não estiver no meio deles. Isso é óbvio. Mas isso não significa que nós podemos nos misturar com eles nas suas práticas. Nós precisamos entender de que o nosso papel e o nosso trabalho aqui é exatamente de mostrar a diferença. O ser diferente. E quando a gente perder esse critério, queridos, Deus vai abrir a cerca de proteção que tem por nós. Não é assim que o salmista diz? De que a gente pode ter gente do mil à direita, 10.000 à esquerda, e nós não seremos abalados. De que o Senhor dá ordem a seus anjos para que nos guarde. A ideia ali é de que nós estamos no centro da vontade de Deus, e Deus está nos conservando, nos protegendo, nos guardando para que a gente cumpra a sua missão, glorifique o seu nome até o último dia de vida aqui ou até a volta de Jesus. Não sei quem vai durar até lá, mas o sentido é esse. Mas quando a gente quebrar isso, quando a gente perder o senso do que é ser homens e mulheres de Deus, Deus vai quebrar a cerca. E nós vamos ser pisoteados mesmo pelo mundo. Nós vamos nos tornar uma igreja que é ridícula diante do próprio Deus e diante da sociedade. Então é preciso que a gente se alerte, e a razão da Escritura é exatamente para nos alertar de que nós fomos plantados com muito cuidado, com algo que é precioso, é o sangue de Jesus. Nós não somos uma igreja porque somos um clube social ou porque odiamos as outras religiões, não. Nós somos a igreja do Senhor, estamos chamados para estar aqui, que é exatamente para ser sal e luz do mundo. E quando a gente perder esse sentido, essa razão, o próprio Deus nos castigará. O próprio Deus mandará, eu não vou ler o restante do texto, mas do 24 até o final, aí o verso de número 30, você vai ver que Deus vai dizer que esse castigo vai ser aplicado por Deus enviando nações. E aí a gente vai ver lá na frente que a Síria, então, mandada por Deus, vem assolar e destruir o povo de Israel. Porque Deus quebrou a cerca de proteção divina sobre o seu povo. E Deus não fez isso porque Ele é mau. Deus não fez isso porque Ele é raivoso. Deus fez isso porque nós rejeitamos nos submeter ao melhor que Ele tinha para nos dar. Eu quero voltar no capítulo 1. E o capítulo 1, verso 18, que vai prevalecer em todo o livro diz o Senhor, venham, pois, vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se tiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas, se vocês se recusarem, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o diz. É para isso que nós estamos aqui. E Deus não vai fugir à regra por mim e por você. Ele não vai fugir à regra. Ele vai continuar fazendo isso. E Deus sempre castigou o seu povo para provar. O que então a gente precisa entender, e eu vou concluir lendo o texto que foi lido aqui na liturgia de Tito, capítulo 2, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa, a orientação que vem de Deus, né? A graça dada por Deus. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, guardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo.
Nós precisamos entender que aqui, enquanto estamos, temos que seguir ao Senhor e aguardar o dia da nossa glorificação. Mas se a gente não guardar os mandamentos de Deus, o que vai vir sobre nós é a ira dele. E não adianta a gente querer ser igreja de 102 anos. Não adianta a gente querer ser uma igreja bíblica e esforçada diante do Senhor, se os nossos esforços são apenas para cometer pecado, pecado, pecado e pecado. Parece ser uma mensagem terrível, mas ela é terrível mesmo. Porque se a gente não temer a Deus, se a gente não tiver medo de pecar contra Ele, a nossa vida não fará sentido. E pior ainda, o que cabe e o que vai nos chegar é apenas castigo sobre castigo, até que chegue o castigo eterno sobre nós. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora e a refletir o quanto você tem carregado, tem trazido e tem alimentado o seu coração com o pecado. O quanto você tem de fato se envolvido com este mundo, a ponto de cometer os mesmos pecados que eles, com vergonha, com medo ou com alguma recusa. Eu sei que cada dia que passa fica mais difícil, mas é importante a gente ter consciência que nós estamos aqui como povo de Deus. E isso deve nos bastar. Não importa o que o homem nos faça. E Jesus disse, eu vou ensinar a vocês a quem vocês devem temer. Não tema o homem que só pode tirar a vida física, mas tema aquele que não só pode tirar a vida física, mas pode lançar a sua alma no inferno. Então ore ao Senhor. E se necessário você considerar, volte-se para o Senhor. Abandone ainda hoje a maneira de vida pecaminosa que você se juntou com alguém, com um familiar, com um amigo, com um grupo de trabalho, não importa com quem. Arrependa-se hoje e volte-se para o Senhor e seja povo de Deus nessa cidade, para a glória do Senhor e para que as pessoas vejam de que Deus tem o poder de transformar e mudar qualquer vida e qualquer pessoa.